Beleza? Tá? Então, cuidado, mas muito cuidado com o crime de furto, certo? Tranquilo? Próximo crime, a gente já falou um pouquinho, né? Da apropriação indébita lá do artigo 168 do Código Penal. Cuidado que, vejam, é muito semelhante aqui à apropriação indébita, porque nós temos, coisa alheia, móvel, e aqui também o agente, ele age com, a gente chama de ânimos rem, sibi, abende, ou seja, aqui também há o ânimo de assenhoramento definitivo. Qual que é a diferença, então, da apropriação indébita para o furto? Vejam, o verbo aqui é apropriar-se. Você se apropria de algo que você já tem a posse anterior. Então, aqui na apropriação indébita, o sujeito tem a posse ou detenção anterior daquele bem, é uma posse ilícita, e após ter a posse, ele passa a querer ser o dono, ser o senhor daquele bem. Então vejam que na apropriação indébita, o dolo aqui do agente, tá, ele é posterior à posse. Ele é posterior à posse. É como se houvesse, né, um diabinho no ouvido dele. Então imaginem lá que o Nidal me emprestou o celular de boa. Tá? É como se houvesse um diabinho no meu ouvido falando: Arnaldo, fica com esse celular para você, ele não vai ligar não, é seu, o celular é seu. Tá? E aí vejam, peguei lá, o Nidal me emprestou o celular, um dado momento ele me pede de volta e eu me nego a devolver. Essa negativa de restituição pode configurar apropriação indébita. Ou até mesmo eu praticando o que a gente chama de apropriação indébita propriamente dito, que é um ato inequívoco, né, de, enfim, que manifestando essa intenção, esse ânimo de assenhoramento definitivo. Então, eu pego aquele celular e vendo, pego aquele celular e dou para outra pessoa. Então, vejam, eu tenho apropriação indébita, certo? Tranquilo? Qual que é o cuidado aqui na apropriação indébita? Então, o sujeito aqui, ele tem a posse anterior lícita da coisa, certo? O dolo aqui é posterior à posse, certo? E o verbo aqui é apropriar-se, ou seja, fazer sua a coisa alheia. Tá? Então, primeiro ele tem a posse, é uma posse lícita, e um momento posterior ele passa a querer se apropriar desse bem. Tá? Qual que é o cuidado aqui na apropriação indébita, gente? Nós temos o parágrafo 1º. Dependendo da situação em que o agente recebeu a coisa, haverá um aumento de reprovabilidade. Tá? Então, a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. Só um cuidado. Cuidado para não confundir essa apropriação indébita majorada aqui do inciso 3º com o peculato apropriação lá do 312. Como assim? Imagine que o sujeito trabalhava numa empresa e ele tinha um celular dessa empresa para se comunicar com os clientes. Tá? Foi demitido, foi mandado embora e não devolveu o celular. Ou ainda durante o emprego, ele vai lá e vende aquele celular, anuncia no Mercado Livre. O que eu tenho? Apropriação indébita majorada, porque ele recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão. Agora, qual que é o cuidado aqui? Se o sujeito for funcionário público e tem a posse do bem em razão do cargo, em razão da função, eu não tenho apropriação indébita majorada. Eu tenho peculato apropriação lá do 312. Então, por exemplo, eu sou defensor público e eu tenho na minha posse um notebook funcional. Tá? Eu, inclusive, como servidor público, eu assino um termo de posse. Pergunto, o notebook é meu? Não, é da Defensoria Pública. Tá? Digamos que em um dado momento, eu pego aquele notebook e me recuso a devolver quando solicitado, ou eu anuncio a venda daquele notebook, e aí? Eu tenho apropriação indébita majorada? Não. Eu tenho peculato, apropriação lá do 312. Muito cuidado com isso.